Seguinte, fazer uma breve revisão aqui, né? Desse tema chato pra caramba de preposições. Mas eu não vou falar todas, né? Porque, nossa senhora, ia ficar até amanhã aqui falando, explicando, voltando, reiterando, enfim. Mas vou focar nessas três mais importantes, que é on, in e at. Sempre caem e confundem uma pessoa ou outra quando, por exemplo, o contexto é de lugar, né? Então, por isso que eu coloquei aqui com um asteriscozinho e aqui, enfim, a gente vai pontuar essas diferenças. Mas começando com on, a gente tem os dois casos comuns, né? Que tem, por exemplo, o seu significado literal, que significa em cima. A gente tem the book is on the table, the cat sleeps on the chair, com aquela ideia de sobre, né, em cima. Essa daqui, quando, enfim, se refere a data, né, a dias mais específico. Halloween is on October 3rd, 31st. RF, reta final, né, started on August 3rd, ou seja, dia 31 de outubro, dia 3 de agosto. Então a gente tem datas específicas, o on significa para isso, né? Agora, o caso mais específicos que nem lugar. Aqui a gente tem She lives on Columbia Heights. Aí você fica, pô, por que não é in, não é at? Porque aqui a gente especificou que é uma rua, tá? Então, por isso que a gente usa o on. Aí depois a gente vai pontuar em específico on, in e at nesse tema aqui. Mas eu vou prosseguir com as outras preposições, depois a gente fala disso. Mas igual, aqui, por exemplo, quando a gente fala de lugar e especifica, não especifica uma rua, mas diz que está numa rua, a gente usa o on, tá? Agora, em referência ao in, a gente tem também aquela ideia, mais uma, né, com seu significado literal, que é aplicável aqui, significa dentro, né? Por exemplo, the cookies are in the jar. Ou seja, os biscoitos estão dentro do pote, né? E a segunda aqui, the food is in the fridge. Ou seja, tá dentro, a comida tá dentro da geladeira, né? E aqui quanto à data também, mas no caso on significa que mais aplicável, mais usado em dias, né? Aqui a gente, quando usa o in, a gente fala de mês. Ou seja, aqui no primeiro exemplo, Halloween is in October. No segundo aqui, the exam is in September, ou seja, é em outubro, é em setembro. Então a gente tem os meses aqui sendo pontuados, especificados, e aqui dias, tá? Então com on a gente fala de dias, com in a gente fala de mês, né? Agora esse caso mais específico, outra vez de lugar, né? E aqui eu falo, ó, she lives in New York. New York, ou seja, New York aqui pode ser tanto o estado quanto cidade, né? Mas aqui eu coloquei mais pensando na cidade. Mas aqui, cidade. Poderia ser também o estado, tá? Não estaria errado quanto a essa preposição. Se eu quisesse colocar Italy, Brasil, também estaria certo, porque o in é mais abrangente em questão de lugar, tá? Então, aqui o in é usado para a cidade de Nova York, ou se eu quisesse falar em referência ao estado também estaria certo, mas é que eu pensei falando na cidade de Nova York, né? She lives in New York. Aqui, então, o que a gente já tem para comparar aqui, né? O in sendo usado contexto ali de cidade e o on na rua, né? Essa rua é em Nova York? É, mas depois aqui a gente vai debater direitinho qual posição que é qual, né? Mas aqui você entendeu basicamente a diferença assim mais evidente, né? Mais na cara ali. Agora o at, que é o mais chato que eu coloquei aqui, é que ele tem mais dois tópicozinhos, né, para diferenciar, mas esse daqui é o que mais apurrinha os candidatos, enfim, os estudantes, né, na hora da prova. E é bem confuso, né? Mas quanto à hora, essa é bem tranquilo. Por exemplo, RF started at midday, ou seja, começou no meio-dia, né? A hora, meio-dia. She wakes up at the crack of dawn, ou seja, ela acordou muito cedo, né? Ali no amanhecerzinho, 5, 6 horas da manhã. Então a gente usa o at para hora, tá? Agora, quanto ao lugar, a gente já tem especificado, né? Igual, no on aqui, beleza, que eu falei a mesma coisa. She lives on Columbia Heights. Mas aqui eu especifico com um número na rua. Essa é a rua, mas eu tô especificando com um número, né? Tá num. Tá, beleza, que aqui eu falei de uma rua X, tá? Uma rua X aqui. Mas, vamos supor, aqui é o número 102 da casa. Perdão, 192 da casa. Mas aqui, por exemplo, eu falo da rua como, enfim, por completo, né? E aqui eu especifico o lugar na rua. Então, por isso que eu uso at. She lives at 192 Columbia Heights, perdão. E na segunda frase aqui, they took photos at 280 Westbourne Park Road, ou seja, essa rua aqui é uma outra rua, né?
e uma rua, mas está especificando o lugar na rua. É aquela rua do filme da Julia Roberts, né? Enfim, aquela rua lá da Casa da Porta Azul, né? Enfim, eu especifiquei o lugar na rua, o número aqui. Então, por isso que eu uso o at, tá? Então, toma cuidado. Aqui tá mais abrangente, aqui tá mais especificado, tá? Agora, para, enfim, resumir essa ideia toda, eu trouxe esses dois exemplos aqui. Se você quiser pausar para tentar ir sozinho ver se acerta, beleza. Mas agora eu vou resolver, né? Quando que a gente vai usar, então? Agora que eu juntei todas as ideias que a gente revisou. O on, o in e o at. Vou colocar aqui essa outra cor aqui. Por exemplo, na primeira aqui. She lives in Columbia Heights, Brooklyn Heights, New York City. Tá? Aqui, o que a gente vai usar? A gente vai usar o on. Por quê? Porque a gente já viu antes aqui que Columbia Heights... Deixa eu voltar aqui. A gente já viu aqui que Columbia Heights é rua, né? Eu não falei o número da rua, que é uma rua. Columbia Heights. Então, por isso que eu uso on. Aqui, Brooklyn Heights é um bairro, né? Vizinhança e tal. Então, por isso... Ih, perdão, escrevi errado aqui. Muito feio. É um bairro. Então, eu vou usar o in, tá? Pra bairro. New York City. Aqui eu poderia deixar sem, tá? Se fosse, vamos supor, um endereço e tal de carta, eu poderia deixar sem. Mas como eu tô querendo enfatizar que é na cidade de Nova York, eu vou colocar o in, tá? Mas se eu quisesse usar sem, beleza. Mas aqui é a cidade, ó. Cidade. Eu deixei bem óbvio aqui, né? Eu supus aqui que era, enfim, cidade. Agora no segundo exemplo. He works, tanana, Washington Street, also, tanana, New York, but located, tanana, the Financial District. Ou seja, aqui eu já coloquei que, já expus que era uma rua, então é on, que nem a gente, enfim, montou aqui, né? Street é rua, on. É New York, cidade, a gente usou o in, então a gente vai usar o in aqui também. Enfim, aqui eu falei que era cidade, né, essa rua, esse bairro e tal. Mas aqui eu também tô falando da cidade de Nova York. E continuando, né? But located, tananã, the Financial District. Aqui é um outro bairro, tá? Distrito financeiro ali. Então a gente usa o in, tá? Espero ter ajudado, não confundido mais. Mas só presta atenção nesse detalhezinho quando, enfim, a gente trata de lugar, né? De local, tá? O on é mais usado para rua, tá? Assim, de uma forma mais abrangente. O at, ele especifica o lugar na rua, tá? Enfim, no lugar em específico que você tá falando. O in, ele é bem mais, assim, amplo, né? Eu posso falar de cidade, posso falar de estado, posso falar de um país, tá? Mas é isso, espero ter ajudado e não confundido mais.